Boa noite a todos que estão conosco, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Agradecemos a presença, agradecemos o carinho e vamos iniciando aqui então o nosso estudo de hoje. Boa noite, meu caro André Sobreiro, nosso antigo e velho companheiro de Severino, não tão velho assim, né? O homem tem só 40 e poucos anos. Seja bem-vindo, meu caro. Eu acho que a tua colocação foi no sentido de já amigos há bastante tempo, né, Deixa? Sem dúvida nenhuma, é que eu fui infeliz na expressão. Não foi, não. Eu entendi. Boa noite a todos, obrigado por estarmos aqui. Quero aproveitar, inclusive, para parabenizar os amigos pela ideia, né, de catar os textos sobre mediunidade curadora. Foi uma ideia muito feliz. Tenho certeza que vai acrescentar muito para todos nós. Que bom estarmos aqui. Muito bom. Henri Neto, meu querido amigo da Paraíba, seja bem-vindo e aquele abraço. Muito obrigado, Dejaí. Boa noite, caro André, caro Dejaí, todos vocês. Como o André falou, esse assunto é importante por um motivo bem simples. Ele é cheio de envolvido em misticismo no meio espírita. E a gente está aqui para estudar e tirar todos esses misticismos. Muito bom, muito bom. Vamos então agradecer, antes de fazer a nossa prece de abertura, vamos agradecer os canais que retransmitem esse estudo, canais YouTube do Centro Espírita Dona Rosa e da Livraria Espírita Rio Preto, e fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, todas as 3 instituições aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E para iniciarmos, então, o trabalho de hoje, vamos à nossa prece, para a qual convidamos a todos. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, estamos novamente reunidos, Senhor, para mais alguns momentos de estudos e reflexões sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Nós agradecemos por mais esta maravilhosa oportunidade que nos é dada nessa noite. Agradecemos por todos os amigos que temos, que se associam conosco no mesmo ideal de aprendizado. Agradecemos aos bons espíritos que permanentemente, temos a certeza, nos assistem. E em nome do Senhor, damos por iniciado o trabalho dessa noite. Que assim seja. Assim seja. Muito bom, moçada. Então, nós vamos iniciar, como o André ressaltou logo de início aí, nós, em função de algo que surgiu num episódio passado, em que havia alguma coisa sobre curas, enfim, o assunto veio à tona e nós falamos, nós vamos tratar disso aí, nós vamos trazer um exemplo. Tá? Aí, como a gente foi ver a questão do exemplo, como eu disse a semana passada, não foi novidade para nenhum de nós, lógico, nos deparamos com uma quantidade enorme de material acerca do assunto. Na literatura de Kardec, nós temos isso tratado de forma muito abundante. Tem assunto de sobra ali, tem artigos na revista, tem na Gênese, tem no Livro dos Médiuns, tem no Que é o Espiritismo, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos. Então, para a gente fazer um exame adequado, um exame assim, eu diria, não completo, porque isso, nós não temos capacidade de fazer isso, mas para fazer um exame um pouco mais aprofundado, nós houvemos por bem decidir, em consenso, que a gente daria uma pausa no estudo da revista naquela sequência que a gente vinha, já que havíamos terminado ali um artigo, né? Para, dentro dessa pausa, não sabemos quanto tempo essa pausa vai durar, fazermos uma abordagem o mais completa possível sobre o assunto da mediunidade curadora. Eu também achei muito interessante, um assunto muito bom, muito produtivo, a meu ver, muito esclarecedor, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, depois os amigos
falam um pouco mais cada um sobre isso. Primeira coisa, vejam aí, a gente colocou essa informação na tela inicial, que a gente vai estudar o assunto do ponto de vista das obras de Allan Kardec, tá? Como sempre fazemos, não vamos aqui utilizar outro tipo de livro, outro tipo de texto, apenas os textos de Kardec. E vamos iniciar com uma definição que a gente encontra no livro Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas, na parte referente ao vocabulário, que é o primeiro assunto do livro, né? Esse livro foi publicado em julho de 1858, para quem não sabe. Então, ali nós temos uma definição sobre o magnetismo animal. Vamos usá-la. Do grego magnes, ou ímã, assim chamado por analogia com o magnetismo mineral. Não é como, aí tem uma... Faltou corrigir aí. Analogia com o magnetismo mineral. Demonstrou a experiência que não existe tal analogia, ou que é apenas aparente. Assim, a denominação não é exata. O que o Kardec está dizendo? O magnetismo animal não é uma expressão exata, correta. Ela é usada por analogia com o magnetismo mineral. Mas depois ele diz, mas por experiência nós vimos que essa analogia não existe. Então, essa denominação magnetismo animal não é exata. Porém, olha bem isso, hein? Porém, como foi consagrada pelo emprego universal, e como, por outro lado, o epíteto que é adicionado não permite equívoco, o epíteto é animal, é magnetismo animal. Então, a gente entende. Ele falou, vamos deixar assim. Haveria mais inconveniente do que utilidade em substituir a expressão. Decidiu por deixar. Algumas pessoas a substituem por mesmerismo, mas até agora a tentativa não prevaleceu, quer dizer, não pegou, né? Como se costuma dizer. O magnetismo animal pode ser assim definido: ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético. Então vamos lá, já vou passar logo para os companheiros aí, para eles comentarem. André, começa por você. Vamos lá. Já fica claro no trecho que o Deja grifou para a gente, que essa analogia, né, com o ímã, com o magnetismo mineral, não é boa. Por quê? Porque o magnetismo mineral, ele segue leis físicas. Eu sempre cito esse exemplo, né? Se nós colocarmos um ímã perto de um clipe, o ímã vai atrair o clipe. O fato do clipe se deslocar na direção do ímã, a gente sabe, é porque o clipe tem menos massa, tem menos peso. Tá? E veja, nenhum dos dois vai ouvir, se a gente optar, né, Deja e Henri, por negociar com eles. Então, se você falar para o ímã não atrair o clipe, ele não vai ouvir, ele é matéria. Isso nos remete ao primeiro livro de O Livro dos Espíritos, né? Matéria não pensa, matéria não sente, matéria não decide. Perfeito. Ela apenas age por leis físicas. Da mesma forma, gente, dentro dessa brincadeira que eu faço, se você tentar negociar com o clipe, né, o ímã vai tentar te atrair, resista, ele também não vai te ouvir, porque é matéria não tem inteligência, matéria não tem vontade própria. Então fica fácil de entender que a analogia não é boa, porque o mineral, né, o magnetismo mineral, da onde surge o termo para Mesmer, não reflete exatamente o que está acontecendo ali. Mas, assim como Kardec faz em outros momentos, o que ele fala? Já que o termo está espalhado, deixa assim, desde que se coloque, né, o epíteto, que é um complemento, que é uma adição ao nome, que vai especificar a mesma coisa. Então, o magnetismo animal, com o termo animal, que é o epíteto, como o Deja falou, dá um complemento e nos leva a entender exatamente o que está sendo falado. Eu vou passar para o Henri, depois a gente volta para comentar a última frase ali.
Então, pessoal, aqui a gente está ouvindo um magnetista. Kardec era magnetista, estudava magnetismo e estudou 35 anos antes de estudar o espiritismo falando. Então, ele tinha conhecimentos do magnetismo e a gente não tem certeza se ele era magnetizador, que é diferente. O magnetizador, ele aplica técnicas do magnetismo. E tem uma coisa interessante, o que a gente vê é que, na época, e aí a gente vai fazer um contexto histórico, né? Isso aí para vocês entenderem, o magnetismo, ele era uma medicina alternativa do século XIX, porque a medicina era restrita aos nobres, aos condes, os médicos tratavam, e o povão não tinha tratamento nenhum. Então, o pessoal se virava com benzedeira, que é um tipo de magnetismo, se virava com os magnetizadores, que eram pagos, a gente tem que esclarecer, eles atendiam pacientes, e Kardec observou que alguns desses magnetizadores usavam sonâmbulos, que faziam um diagnóstico, davam receitas. Então, essa medicina do século XIX, de tratamento das pessoas, era feita através do magnetismo. E o pessoal fazia, porque não tinha opção. Né? Não tinha opção, e muitos dos magnetizadores, o pessoal tratava como fossem médicos que faziam essa parte dessa medicina do século XIX. Mas o que acontece é que, quando Kardec fala aqui no texto, né, que ele verificou, demonstrou a experiência, né, se ele fala isso é porque ele estudou sobre isso. Né? E ele cita depois alguns magnetizadores na própria revista, né? E um dos que ele mais elogia, que era o Conde, já me lembro o nome dele, que estou esquecido agora, mas ele era muito famoso na época, e ele chamou esse magnetizador de sábio. O próprio Kardec era amigo. E existia na época também uma associação de magnetizadores que Kardec era um dos membros. Barão de Poté. Poté, exatamente, Barão do Poté. Ele era muito famoso e foi um discípulo direto do Mesmer. E o Mesmer viveu um século antes de Kardec. Né? Ele era médico, músico, lançou Mozart, então ele tem um contexto histórico. Só que, para a época, quando ele surgiu e descobriu, não é que ele descobriu, ele estudou esse magnetismo animal, a medicina, na época, não estava querendo achar que esse rapaz ia, porque isso aí ia mexer com o dinheiro. Isso ia mexer com o dinheiro deles. Então, eles pegaram o Mesmer, fizeram, pessoal, algumas curas ele fez, a academia chamou ele, fez uma comissão, por incrível que pareça, uma das pessoas que estavam na o Benjamin Franklin e o Voltaire, agora me fugiu outro nome. E eles disseram que era tudo charlatanismo. E ele foi levado ao esquecimento, né? Foi tido vários anos como charlatão, e foi homenageado por Mozart, na 8ª Sinfonia, que aparece, ele dedica alguns versos para o Mesmer. Então, o Mesmer, na época, também teve esse problema que ele foi tido como um charlatão. Então, a gente tem algumas gravuras do Mesmer na época, como se ele fosse um feiticeiro, um mágico, e caiu no esquecimento. Só que depois, o Barão do Poté, junto com os discípulos, foram fazendo isso aí e virou uma febre na época de Kardec, porque eles conseguiam tratar algumas coisas. E vamos estudar e deixar... Tem muita coisa para a gente falar aí. Vou parando por aqui. Deixa eu só complementar o que o Henri falou, desculpa, te atropelei. Não, aí ia passar para você. O que você fez várias vezes quarta-feira, eu estou fazendo hoje, né? É vingança. O filme sobre Mesmer faz Mesmer parecer alguém fora dos eixos. Em cima do que o Henri falou, tem todo um preconceito, tem toda uma... Enfim, o filme não faz justiça ao trabalho de Mesmer. Ele faz o Mesmer parecer um feiticeiro, parecer alguém meio fora dos eixos,
parecer alguém meio doido, entendeu? O filme... Excêntrico, né? Sujeito excêntrico. O filme do Mesmer não reflete exatamente a personalidade dele. Né? A gente sabe que há manipulação aqui, toda obra artística, vamos dizer assim, ela vai depender um pouco de quem a cria, né? De quem a produz. Eu entendi isso quando eu assisti o filme sobre Lutero, que não deixa de ser um bom filme, mas Lutero ali é tratado como se fosse um anjo, como se fosse um santo, como se fosse um espírito extremamente evoluído. E Lutero cometeu os erros dele também. Então, só que quando você vai ver, né, o filme pela segunda, terceira vez, sei lá você vai perceber que o filme foi feito pelos luteranos, né? Aí. Então fica a pergunta reflexiva para vocês entenderem o que eu quis dizer. Quem será que fez esse filme sobre Mesmer e qual foi a intenção do cidadão ou cidadã ao mostrar um Mesmer, né, fora dos eixos? Fica a pergunta, né, Deixa? Exato, a sua reflexão foi perfeita. Inclusive a de início também que você fez, quando você fez essa comparação com o imã, o clipe e tal, é muito interessante essa explicação que você deu aí, porque situou as coisas com perfeição, realmente. Você quer falar alguma coisa sobre essa frase final aí que você falou, ou passa? Não, eu vou suscitar algumas reflexões aqui, Deixa, porque esse magnetismo animal ainda é Kardec comentando o magnetismo de Mesmer. Uhum. Não é o jeito de Allan Kardec, ou o conceito kardeciano sobre magnetismo. O magnetismo animal pode ser assim definido: ação recíproca de dois seres vivos. Uhum. Por essa definição, os desencarnados não entram. Não, era lá no Mesmer. Era lá no Mesmer. Isso tem que ficar claro para a gente, tá? Ele está falando do magnetismo animal, do conceito e método de Mesmer. Ainda não é... Mais uma vez, perfeitamente observado, mais uma vez. E eu vou fazer uma última observação, que se eu não fizer, não sou eu. Eu vou imitar você agora, André. A palavra fluido aí está com acento no i, está errado, viu, pessoal? É isso. Esse sou eu. Fluido. É porque a gente copia e cola, né, desde nem sempre se atenta a alguns detalhes. Isso é normal. Aí a gente não percebe essas besteiras, elas vão acabar aparecendo e pode enganar alguém, falar, não, mas então o certo é fluido. Não, não é fluido, não. O certo é fluido, não tem acento. Fluido é uma palavra que você pronuncia igual circuito, fortuito e assim por diante, tá? Henri, vamos passar para frente, tá? Aí vem um outro texto. O André, pode ser seu esse? Pode. Aqui é o que o Henri comentou com a gente durante a primeira fala dele. A definição de magnetista e magnetizador, né? Qual seria a diferença? A primeira palavra, magnetista, é empregada por algumas pessoas para significar os adeptos do magnetismo, os que acreditam nos seus efeitos. O magnetizador é o praticante, aquele que o exercita. O magnetista é o teórico, aquele que acredita e às vezes estuda. Não posso deixar de fazer esse comentário. Nem sempre estuda, às vezes acredita, mas não estuda. Sim. Assim como há no espiritismo pessoas que acreditam, mas não estudam. Pode-se ser-se, magnetista sem ser magnetizador. Mas não se pode ser magnetizador sem ser magnetista. Tal distinção nos parece útil e lógica. Aliás, como tudo que Kardec faz, nós como admiradores dele, né, sabemos que não há desperdício em Kardec, né? Se ele optou por escrever, em algum momento essa informação vai ser importante. Eu acho que o texto é autoexplicativo, gente. Eu não vejo nada importante para trazer aqui nesse momento. Henri, quer comentar? Não, concordo com o André. O texto é tranquilo, não tem muito o que colocar, não. Está bem explícito mesmo. A mim me parece a mesma coisa, né? Principalmente essa parte final. Você pode ser magnetista, porque você estuda o magnetismo,
gosta e tudo mais, sem ser magnetizador. O que não se pode é ser magnetizador sem ser magnetista. Isso é uma questão de palavras, né? Vamos em frente. Então, alguns comentários que vão sendo feitos aí. Por exemplo, eu vou trazer esse aqui, só para dar uma explicação para o nosso amigo Diogo Fontoura. Uma coisa que nunca entendi direito, diz ele, talvez por minha ignorância, é como é feita a testagem para ver se uma obra é mediúnica ou invenção da pessoa. Poxa, você quer responder, Henrique? Não existe essa testagem, ninguém faz no Brasil. Toda obra mediúnica é considerada mediúnica. E às vezes não é, não. E não existe no Brasil as pessoas que criticam, porque no Brasil tem um problema. Eu falei isso um dia desse. Não tem espiritismo, tem mediunismo. Então a pessoa se diz médium, faz o livro, diz que está psicografado e vai todo mundo aceitando e vai lendo. Eu soube de uma situação impressionante, não vou citar porque não vem o caso, mas de um escritor que escreveu um livro, eu penso, e foi editar, o pessoal, não, bota que foi um espírito que vem demais. Eu vi isso acontecer. Quer dizer, não era um livro mediúnico, mas foi publicado como mediúnico. E isso é complicado. Mas uma das coisas que você pode ver é o seguinte: tudo que está fora de Henrique, por gentileza, uma pausa. Eu não sei se ele está querendo dizer que as moças estavam brigando na janela, uma dando soco na outra, mas eu acho que é violetas na janela, né? Violetas! Desculpa, Diogo, perdão, Diogo, não pude evitar. Mas o bom é fazer a live assim leve mesmo. Eu gostei da brincadeira, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. É isso aí, Diogo. O que a gente deixa claro, quando a gente fala em livro mediúnico, a gente quer dizer o seguinte: quais são os livros doutrinários do Espiritismo, que contém o Espiritismo? As obras de Kardec. Ponto. O resto é opinião pessoal de espírito, é opinião pessoal de médium, mas não é espiritismo. Os princípios do espiritismo estão dentro da obra de Kardec. Então, quando a gente fala aqui livros mediúnicos, é tudo menos Kardec. Vamos lá. É isso aí, André. Você quer falar alguma coisa ou toca para frente? Na verdade, Kardec nos traz uma fórmula, né? Como saber se o pensamento ali expresso é do espírito ou do próprio espírito encarnado no médium? Estudar a resposta e meditar. Mas como o Henri disse, isso não é feito. Tá? Não é feito. Isso não acontece no Brasil, embora Kardec tenha feito uma sugestão muito boa de uma maneira de fazer a análise, mas não é feito, Diogo. Tudo passa, tudo vira livro, os maiores absurdos possíveis são chamados de inovação, de atualização da obra de Kardec, de complemento, né, no sentido de que faltou alguma coisa em Kardec, e não se faz, tá? É a casa da mãe Joana, quase que literalmente. E também um outro comentário, o Diogo, um outro comentário, acrescentando ao que os companheiros disseram, é que é o seguinte: ela pode até ser mediúnica, ou seja, ser de autoria do espírito, como diz ser, mas ser uma porcaria do mesmo jeito. Porque espíritos que escrevem tem de montão, como André Luiz, como tantos outros que escreveram aí. Mas ali tem muita besteira. Então, mesmo que seja o espírito escrevendo, é preciso fazer uma filtragem usando a razão, o bom senso, para ficar só com o que vale a pena ficar, com o que é bom, com o que pode ser aceitável ou não. Eu entendi que você está perguntando como é que você descobre se foi o próprio médico que escreveu da cabeça dele ou se foi algum espírito mesmo que escreveu. Isso não é tão importante assim também. É importante, é óbvio, porque se o médium está mistificando, está dizendo que tem espírito, mas na verdade é ele que está escrevendo, ele é um fraudador. Aí é pior ainda, é óbvio, né? Mas mesmo que fique caracterizado que a obra de fato é mediúnica, que é de autoria de um espírito, também não é razão nenhuma para a gente receber e acreditar em tudo, porque a gente sabe que os espíritos desencarnados são tão atrasados quanto nós. Um ou outro que venha, que tenha um nível mais elevado, que escreva
de forma realmente confiável, sólida, que a gente possa realmente aceitar, pode acontecer, mas aí é preciso ter o crivo da razão, da lógica. O Kardec, como o André falou, o Kardec tem um método para isso. Mas no Brasil ninguém seguiu. É só isso. É isso aí, moçada. Violentas na janela, eu pensei em 2 corujas, viu, Deixa? Pode ser também. Tem uma porção de possibilidades Possibilidade. Vamos lá. Pseudo-sábios, como a Luísa está falando ali, espíritos de terceira ordem, espíritos que falam as coisas, escrevem, né, pelo médio, é o espírito de fato que está escrevendo. Ele está relatando coisas do ponto de vista dele, da cabeça dele, do modo como ele é capaz de entender. Isso aí o Kardec explicou profundamente na obra dele, tá? Henri, pode ser teu aí agora? Revista Espírita, março de 1858, Magnetismo e Espiritismo. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devido à vulgarização das ideias sobre a primeira. Os fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase e as manifestações espíritas há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais, justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. A ele não nos referimos, pois, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências que, na verdade, não passam de um. A gente tem que ver uma coisa importantíssima aqui, tá? Importantíssima, que está nesse texto. E tem que ficar bem claro. O espiritismo não é magnetismo. E o magnetismo não é espiritismo. Tem muita gente no meio espírita que quer misturar isso. Existem magnetizadores dentro do meio espírita no Brasil que ficam querendo juntar as coisas. São coisas diferentes, tá? Aqui está dizendo. São duas ciências diferentes. Não é espiritismo, não é magnetismo. Mesmo porque tem uma coisa interessante. Se você tem um magnetizador que estuda há 35 anos e conhece o magnetismo, o magnetista, né? Não magnetizador, e ele é um cara que entende, um estudioso como Kardec, e ele começa a estudar o espiritismo, ele observou que o espiritismo avança. Por isso que ele está dizendo que existe uma ponte, que é uma das coisas que o espiritismo herdou do magnetismo foi o fluido, o conceito de fluido, o fluido cósmico universal, que vem do Mesmer. Outra coisa importante é o seguinte, nesta época aqui, em 58, existiam, como o Kardec está falando aqui, órgãos de magnetizadores, que existia é como se fosse uma febre de hoje. Então, tinha uma associação que Kardec participava de magnetizadores. Existia uma corrente que é do La Fontaine, que ele dizia que era tudo do corpo. É bom que a gente fique também bem claro. Então, para o magnetizador do século XIX, que usava a corrente do La Fontaine, não tem espírito, não. E esta corrente se opôs ao espiritismo. Tem que ver isso também. Tá? Então, o que aconteceu? O Barão do Poté, não. Já era um cara mais veio direto de Mesmer, conheceu Kardec, mas a corrente do La Fontaine, que era muito forte na época, que atendia as pessoas, fazia curativos, fazia um montão de coisa, era opositora os espíritos, porque eles eram fluidistas, eles acreditavam que vinha do corpo. Existe um artigo na Revista Espírita, o grupo curador de Marmande, que foi o que curou a menina, a senhorita Júlia, e tem um lugar lá que eles mostram o magnetizador atuando, e Kardec evoca o espírito, que é a Fredegunda, e pergunta sobre o magnetizador, que era um jovem, que era muito, dizia que ia curar, que fazia um montão de coisa. E o espírito fica zombando deles. Olha, ele fica fazendo aquilo ali, pensando que está
tratando da menina, mas eu estou absorvendo tudo aquilo ali. Então, lá na frente a gente vai falar sobre isso, porque tem gente no meio que acredita que os fluidos são como os magnetizadores fluidistas acreditavam. E não é assim. Kardec chega, começa a falar sobre o espiritismo e vê que é tudo através do pensamento, do espírito, quer dizer, o espiritismo avançou. Tá? Então a gente não pode querer colocar coisas dentro do espiritismo, como, por exemplo, o magnetismo. Tá? São coisas diferentes. Ô André, antes de passar para você, eu não sei se você ia fazer isso, mas me ocorreu aqui fazer uma pequena propaganda. Como vocês podem ver, esse artigo, esse texto, esse pequeno recorte aqui, faz parte de um texto que está na Revista Espírita de março de 1858. André e eu iniciamos esse estudo da Revista Espírita, se não me falha a memória, em julho de 2020. E nós começamos pela introdução do primeiro número da revista, janeiro de 1858. Depois a gente foi seguindo. Como isso aqui está em março, você começar ali, você vai achar, logo na frente, nós fizemos uma análise desse artigo completo, cujo texto está, esse recortezinho que nós colocamos agora aqui. A intenção foi exatamente fazer esse confronto entre magnetismo e espiritismo, e lá, para quem se interessar, evidentemente, nós fizemos isso de uma forma bem detalhada, levamos várias semanas trabalhando nisso. André, todo seu agora. Só para lembrar, né, Deja, a gente passou desse texto, tinha decidido não abordar. Isso. Aí alguém sugeriu, salvo engano, foi o Márcio, a gente voltou para ele e até agradecemos ele durante muitas semanas, porque foi um texto extremamente esclarecedor. Bom. O que mais me chama a atenção aqui, Deja, é que naquela oportunidade nós estudamos todo o artigo, mas não tinha ficado claro para mim, ou pelo menos eu não tinha memorizado, aonde estaria essa conexão, né, entre o espiritismo e o magnetismo. E você foi muito feliz ao grifar aqui, ó. Dos fenômenos magnéticos, sonambulismo e êxtase e as manifestações espíritas, há apenas um passo. É aqui que está o elo que liga uma a outra. Olha que interessante, a gente estudou esse texto lá atrás, e esse elo, vamos dizer assim, não estava claro para mim. Não lembro se a gente chegou a comentar na época, sim, e eu esqueci, não tinha guardado, né? Não consegui memorizar. Mas aqui está a chave que junta essas duas ciências, né? Porque o sonambulismo só se prova, ele só tem sentido se você admitir a existência do espírito e a chamada emancipação da alma, porque o fenômeno sonambúlico e o fenômeno do êxtase se dá com o espírito fora do corpo na chamada emancipação da alma, né? Então é aqui que a gente vai entender esse elo, vamos dizer assim, quase que eu falo elo de ligação, mas é pleonasmo, né? Onde, está esse elo que liga as duas ciências, né? Exatamente. Aí você para por aí? Sim. Pois eu já fiz aí a propagandinha, mas eu queria ainda o seguinte, eu queria ainda dar uma ênfase um pouquinho maior nisso que o Henri falou. Na época, a gente estava meio com uma certa dúvida de abordar o assunto, porque realmente essa conexão entre magnetismo e espiritismo nunca tinha ficado muito clara para mim. Mas quando surgiu a oportunidade de estudar esse artigo mesmo, que a gente se viu diante dele, agora não adianta empurrar com a barriga, vamos estudar isso aqui e vamos procurar entender isso aqui. Qual é a conexão que existe? Por que se fala tanto em magnetismo e espiritismo como ciências irmãs, etc., como o Kardec está falando aqui mesmo. Na última frase, ele fala, a ele não nos referiremos, pois, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, magnetismo e espiritismo,
que na verdade não passam de uma. Então, esse negócio aí sempre foi meio complicado. Eu falei, onde é que está isso? Aí nós fomos a poder de analisar, prestar atenção, tentar aprofundar, a gente foi estabelecendo uma conexão que de fato havia, mas onde o magnetismo parava, o espiritismo continuava. Então, né, Henri, o que acontece? O magnetismo não considera o espírito, como o Henri acabou de frisar anteriormente aí. O magnetismo para, e o André também havia frisado quando iniciamos com aquele texto da definição. Lembra, aqui embaixo, André, você foi preciso aqui ao dizer, ó, o magnetismo animal pode ser assim definido: ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético. Ele não considerava a existência e participação do espírito no fenômeno. Aqui eu me refiro, obviamente, ao espírito desencarnado, porque espírito todos nós somos, mas ele só considerava os encarnados, de um para outro. O Mesmer tinha uma frase que ele cunhou, que ele batia muito nisso, falava: de todos os corpos da natureza, o que melhor pode agir sobre o corpo humano é outro corpo humano. Então, era assim, era a magnetização propriamente dita, né? Agora, quando a gente foi aprofundar esse estudo, nós verificamos que o elo estava exatamente aí. O magnetismo vinha até esse ponto, mas não ia além. O que o espiritismo, o Kardec sempre fala, o magnetismo abriu o caminho para o espiritismo, não sei o que, não sei o que lá. Não é, veja bem, não há que se fazer vínculo entre doutrina espírita. Ele não está falando disso. Porque a doutrina espírita é um conjunto de princípios, uma filosofia e tudo. Não tem nada a ver com isso. O vínculo que o Kardec estabelece entre magnetismo e espiritismo é no sentido de dentro da área de atuação que diz respeito ao fenômeno em si, do magnetismo praticado dentro do espiritismo. O que o espiritismo vai fazer? Vai acrescentar a atuação espiritual do espírito desencarnado no fenômeno do magnetismo. Então, o André observou com precisão. Sonambulismo, êxtase, as manifestações espíritas, de um modo geral. Mas o que o espiritismo vem acrescentar? É a atuação do espírito desencarnado no fenômeno. Nós estamos estudando aqui, por exemplo, a mediunidade curadora. Por que a gente está começando pelo magnetismo? Porque o magnetismo entra no processo. A gente vai ver aqui, ao longo de todo esse estudo, que sempre tem a participação do encarnado no fenômeno. Mas o espiritismo foi além. O espiritismo revelou a participação do desencarnado no fenômeno, né? Bom, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai querer passar o carro na frente dos bois aqui, né? Olha lá, foi o Márcio mesmo. Ele está dizendo aí, André. Uhum. Ele está presente aqui, ó. Esse da escolha de prova que nós estamos devendo, na verdade, nós estamos devendo uma explicação para você, o Márcio. Não é o tema, porque esse tema nós não vamos fazer mesmo, tá? Você vai desculpar, mas nós achamos que ele não cabe aqui no nosso estudo, tá? Simplesmente isso. Como você não havia falado comigo, eu não tinha te dado essa resposta. Mas vamos lá. Esse agora volta para mim, né? No livro A Gênese, agora, vamos dar um pulinho até o livro A Gênese e vamos pegar uma consideração muito importante sobre a questão dos fluidos, a questão dos fluidos espirituais, do perispírito, e etc, etc. Vamos lá no item 40 do primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita. Então, vamos lá. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência
e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, por se prenderem à espiritualidade, e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Nós grifamos essa parte pela importância que ela tem, tá? Esse estudo põe por terra todas essas crendices, esse aprendizado que o Espiritismo, essa luz que o Espiritismo fez jorrar sobre o assunto, acabou com o maravilhoso, com o milagre, com, enfim, tudo que havia de crenças místicas em torno disso. Seguindo a leitura. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas. E veja, esse está grifado, porque esse vai entrar diretamente no foco do nosso assunto aqui. Das obsessões e possessões, etc. Veja que o Kardec está ressaltando a importância da compreensão das propriedades do perispírito, do estudo dos fluidos, etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se podem reproduzir, o Espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, conseguintemente, a fonte da maior das superstições. Se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, das quais ele demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. Essa última frase nós fizemos questão até de não só de grifar, como de amarelar, que é para destacar bem isso aí. Fala, bom, mas espera aí. Estudando isso daí, a gente consegue compreender que muitas coisas são possíveis e as pessoas achavam que eram meras quimeras, mera ilusão. Mas explicadas à luz dessa pesquisa, dessa ciência, percebe-se que elas são perfeitamente naturais e possíveis. Mas ele, ao mesmo tempo, põe por terra uma série de outras crendices que se achavam possíveis, nas quais se acreditavam, e que, na verdade, fica demonstrada a sua impossibilidade e a sua irracionalidade. Henri, agora vamos começar por você. Isso é fundamental, tá? Esse texto é fundamental. Por quê? Porque tem gente que mistura tudo, né? E vejam só, propriedades do perispírito, isso é espiritismo puro. Os fluidos, isso é um conceito de Mesmer, né? Que a gente pegou, o Kardec pegou para explicar. Agora, eu ia falar do texto passado, mas eu vou aproveitar isso para falar. Nós não dependemos de estudar o magnetismo para estudar espiritismo. É bom também que fique bem claro isso. Como o Dejaí falou, o espiritismo é um conceito, uma doutrina, princípios. A gente só precisa estudar o que está dentro do espiritismo. Tem gente, né, Dejaí e Kardec, fala que tem que estudar o magnetismo para você entender o espiritismo. Não. Você pode estudar o espiritismo, puramente espiritismo. Não precisa você se preocupar com isso. Porque existe todos esses fenômenos que estão citados aqui, né, o sonambulismo natural, ele fala da catalepsia, da letargia, eram coisas que aconteciam no século XIX e as pessoas ficavam sem explicação. A medicina não tinha explicação, a ciência não tinha explicação, o próprio magnetismo também não tinha explicação. E chega o espiritismo com o estudo do espírito, que é a causa de tudo isso. A causa de todos esses fenômenos tem a ver com o espírito, são efeitos
né, que são causados pelo fenômeno espírita. Então, é isso que a ciência espírita traz para nosso entendimento e a explicação. E aí a gente vê que muitos fenômenos que se acreditavam que eram sobrenaturais, que eram coisas de outro mundo, que era ação do demônio, são explicáveis através através da ciência espírita. Então, Kardec, em certo momento da obra, fala assim: o dia que a ciência conseguir aceitar o perispírito, a ideia do perispírito, ela vai conseguir explicar muita coisa que ela não consegue explicar. Da mesma forma que o magnetismo, Kardec o espiritismo parte do magnetismo para frente, a ciência também. A ciência estuda o corpo e a matéria, o espiritismo avança e estuda o espírito. A ciência materialista nunca vai aceitar o espiritismo porque ela é materialista, ela não estuda o espírito. E Kardec cita isso, diz que era incompetente. A ciência é incompetente para estudar o espiritismo porque ela não aceita o espírito. Então, é fundamental esse texto para que a gente saiba, e principalmente onde é que ele está, né, gente? No caráter da revelação espírita. Um texto importantíssimo. Eu acho que todo espírita teria que ler esse texto. Não quer ler a Gênesis? Leia esse capítulo, porque exatamente o espiritismo é isso aqui. Né? O espiritismo está neste capítulo. Kardec fez uma verdadeira... ele demonstrou, e chega nesse livro, que ele é o último dele, com uma maturidade tremenda. Ele no começo, ele começa a definir o espiritismo, e aqui ele define e fecha de uma maneira magistral. Então, a gente está pegando e está fazendo um link com o capítulo 1 da Gênesis, e tem 40 para vocês verem como é importante esse estudo do perispírito, dos fluidos perestruturais, e tudo isso para que a gente veja que tudo isso é explicado através da ciência espírita. André, todo seu. Eu acho que o ponto de partida disso aqui tudo, gente, isso tem que ficar claro para nós e para alguém que esteja, de repente, se aproximando do nosso estudo da Revista Espírita por interesse específico no estudo das curas, que tudo isso é possível, né? E o ponto de partida para tudo isso é o ser pensante manipulando a matéria chamada fluido. Então, sem o entendimento profundo, sério, da existência de um ser pensante, Kardec falou na tese materialista aí, ó, fenômenos negados pelo materialismo. Então, o entendimento profundo da existência de um ser pensante, cujo pensamento, e aqui pensamento não é só o ato de pensar, né? A gente sabe que Kardec sintetiza na palavra pensamento uma série de coisas, inclusive sentimentos, sensações, desejo, vontade, memória, enfim, uma série de coisas que poderíamos trazer aqui. E sendo o fluido o transmissor disso tudo. Né? Se nós usássemos termos da ciência de hoje, a gente poderia dizer que o fluido universal é um meio. Tá? Vamos dizer, ele preenche o ambiente, em todos os ambientes em que nós estamos, só que ele é universal. Então, ele não vai só até na atmosfera como o ar. Ele está no universo inteiro. E é o veículo do pensamento nos termos de Allan Kardec. Tá? Então, o que eu penso, sinto, desejo, as emoções que as situações presentes e passadas suscitam em mim, tudo isso manipula o fluido e essas emoções são levadas para todos os lados pelo fluido. Tá? Então, a existência de um ser pensante que não depende de matéria. Ele existe. Mas usa a matéria para se expressar. É o ponto de partida para o entendimento disso tudo. Tá? E na Gênese, que nós sabemos ser a apoteose da obra de Kardec, o coroamento, vamos dizer assim,
de todo o pensamento kardeciano, é onde Kardec vai fechar todas as suas ideias, com maestria, diga-se de passagem, ele vai trazer aquele texto extraordinário sobre os fluidos, sobre as curas. Então, por que Jesus curava e nós não conseguimos curar? Jesus, como espírito puro, tem uma capacidade infinitamente melhor do que a nossa. Tem mais fé, tem mais entendimento das leis. Se tem mais entendimento, tem mais confiança. Tendo mais entendimento, mais confiança, e a própria moralidade dele, o fluido é completamente diferente do nosso. Então, o fluido dele consegue curar, mesmo sem a intervenção dos espíritos. Porque não pense que um espírito consegue ajudar um espírito puro. Tá? Exato. A gente, nem com a ajuda dos espíritos, que a gente consegue piorar. Os espíritos mais evoluídos têm um fluido lá salutar, extremamente qualificado, derrama sobre o médium passista, e na mistura, né, na doação do médium passista, a gente consegue piorar o processo, porque o nosso fluido não é tão bom e a gente nem sempre está tão equilibrado no momento da magnetização, que é o que comumente nós chamamos de passe. Então, Kardec vai explicar ali por que Jesus faz aquilo que as religiões tradicionais chamam de milagre e nós chamamos de fenômeno. E a gente não consegue, porque a nossa elevação ainda não dá conta disso. Mas, para fechar as ideias, tudo isso parte do quê? Da existência de um ser pensante e da existência do fluido como esse meio transmissor do pensamento. Beleza. Vamos trazer o texto de volta aqui. Muito bom. Comentários excelentes aí dos companheiros. Eu acho que agora nós estamos às 10h23. Vamos passar o texto seguinte. André, seu, né? Então vamos lá, Livro dos Espíritos, segunda parte, ou livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. Questão 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam o poder magnético ou a segunda vista. Então, como fazem coisas que não são compreendidas, são tidas como dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos cientistas não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Ou seja, alguém dotado ou naturalmente. Bom, essa palavra não reflete exatamente o que eu quero dizer. Ou alguém que já tem esse dom, vou usar esse termo inadequado, ou alguém que o desenvolveu pela prática de um magnetismo muito bem utilizado, eu não estou achando as palavras certas, mas muito bem treinado, embora nem sempre bem intencionado, e que usa essas capacidades para fazer coisas que na época não eram bem entendidas. E diga-se de passagem, até hoje não são. Porque se fosse bem entendido, não seria chamado de feiticeiro. Mas nada mais é do que exteriorização disso que nós chamamos de magnetismo. E as faculdades aqui, todas as que Kardec citou, elas são da própria alma. Então, magnetismo e capacidades da própria alma, gente. Porque, segunda vista, ele não citou aqui, mas sonambulismo, tudo isso é da própria alma. Não precisa da intervenção dos espíritos, embora eles possam intervir. Tá? Tudo isso nada mais é do que exteriorização do magnetismo, que é uma lei natural, e a segunda vista nada mais é do que o espírito saindo do corpo. Emancipação da alma. Queridos? Vamos lá, Henri Neto. É para ler esse aqui embaixo, né, DJ? O Espiritismo. Você quer que eu leia ou você quer que eu comente? É mesmo. O André acho que não leu essa parte, né? Vocês querem comentar o primeiro ou eu já leio o segundo? Você passou para a gente comentar o primeiro, né? Sei nisso, né?
Então vai, Henri. Manda bala. Pronto. Então, é isso aí, né, gente? E vocês podem ver que as religiões do antepassadas, né? Você tem os xamãs, os curandeiros, uma série de indivíduos que possuíam esse não é dom, mas esse poder que o pessoal antigamente acreditava que era um poder, e faziam essas curas. Então você tinha místicos envolvidos nisso, e o pessoal achava que aquilo ali era dos deuses, era de Deus, quando a religião era monoteísta. E por isso que Kardec está falando aqui e definindo essa figura do feiticeiro. Pode ser o xamã, pode ser o líder religioso, pode ser qualquer coisa. E Kardec usou a palavra feiticeiro, não foi à toa. A gente tá vendo que é século XIX, a gente está saindo de um século onde a Inquisição queimou feiticeiros, feitiçaria. Então ele já está pegando o termo para chamar mais atenção, né? Então, e aí a ignorância é que fez com que os outros chamassem esses de feiticeiros, de místicos, de homens santos, né? E ele quer deixar bem claro que não é. Eles são pessoas, né, como está falando, aqueles a quem se chamar de feiticeiros, os espíritos estão respondendo, são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, né, como sejam o poder magnético ou a segunda vista. Tá? E só para fechar, que não é nada sobrenatural, tudo vai ser explicado, eu gostei bastante de uma coisa que o André falou na passada aí, quando ele falou: Jesus, por ser espírito puro, não precisa de espírito para curar. Essa pequena frase que André falou é fundamental para que a gente comece esse entendimento aí, que a gente vai começar a conversar com vocês. Não vou falar nada, mas a gente vai desenvolver muito essa ideia que o André disse, porque tem gente que diz que Jesus era o magnetizador ideal. Não. Não é assim. É como o André falou, por ele ser espírito puro, ele já tem um conhecimento muito das leis naturais e ele consegue fazer essa manipulação, pela característica dele ser um espírito puro. Como o André disse, nós somos espíritos de terceira ordem, a gente não vai conseguir, pode até atrapalhar. Tem alguns espíritos superiores, bons espíritos, que fazem e recebem ajuda de espíritos. O passista ele vai fazer essa ação magnética com a ajuda dos espíritos. Mas é fundamental essa frase que o André falou, porque a gente vai desenvolver muito em cima desse texto e disso aqui. Perfeito. Essa questão 555, então, só para fazer um comentário também rápido, um comentáriozinho rápido, ele fala aquilo que é ele pergunta, porque estava dentro do contexto que ele estava tratando, que esse capítulo aí, se a gente se lembrar bem, esse capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos é muito extenso. Ali trata sobre todos os aspectos essa atuação dos espíritos desencarnados no mundo corporal, né? Então, como feiticeira sempre foi uma questão, você pode dar o nome que quiser, nas mais diferentes culturas aí, nas mais diferentes crenças, vai ter, obviamente, outros nomes, né? Mas, enfim, a gente sabe o que ele quis dizer com isso daí. Então, ele fala, se ele é gente boa, se ele é uma pessoa boa, se ele age realmente no bem, provavelmente ele é alguém que tem algumas faculdades mediúnicas, né, algumas possibilidades, tem recursos magnéticos, pode ter até segunda vista, porque ele vê, às vezes, coisas que ninguém está vendo, né? Mas isso é da mediunidade, é da segunda vista. E aí, como as pessoas não entendem, não entendiam nada mesmo sobre isso, né? Geralmente essas pessoas eram respeitadas devido à ignorância, nada mais do que isso, né? A questão daquele que atirou no pombo, lá o pombo caiu, os índios ficaram todos, né? Diogo Alves Correia, não sei como é que é. Depois acabou casando com a filha do cacique, que acharam que ele era um sujeito fantástico, né? O Anhanguera, que jogou álcool lá, botou fogo, falou: eu vou acabar com as águas aqui dos rios, se vocês não me falarem onde é que estão as pedras preciosas aqui. Os índios entregaram o ouro tudo, né, de medo. Quer dizer, a ignorância produz muita coisa, né? Então, é apenas isso. Isso aí é só para explicar isso, né?
Vamos ler esse texto final aí, André, para a gente parar por hoje? Sim, já estamos no horário, né? Uhum. O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o maior preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Aqui ele trouxe um ponto que eu ia tocar lá em cima, porque Kardec usa o termo faculdade no sentido de potencialidades naturais da alma. É. Tá? Capacidades que a alma traz em si mesmo e que ela vai treinar ou não, que é o sentido do desenvolvimento. Tá? Todas as faculdades humanas são passivas de desenvolvimento, de melhora pelo treinamento. Tá? Então, o Espiritismo e o Magnetismo dão uma chave de uma imensidade de fenômenos sobre as quais a ignorância teceu um sem número de fábulas. Por quê? Porque tentava dar uma explicação. Às vezes a coisa mais sem noção do universo, mas tentava. E nós temos isso até hoje. Tá? Nós ainda temos isso, e infelizmente, em pleno movimento espírita também. Então, Kardec vai dizer em vários pontos da obra dele que o Espiritismo tem essa vantagem também, né? De combater as crendices, de combater as fábulas, combater as explicações esdrúxulas e colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Dando um ponto de partida seguro, que foi o que nós dissemos aquela hora. A existência do ser pensante, que não é matéria, embora seja alguma coisa, né? Que isso pode gerar uma confusão, e a existência desse meio, que é o chamado fluido. A partir daí, entendendo as leis que regem a alma e as leis que regem o fluido, principalmente o pensamento, tudo aquilo que era crendice vai se tornando fato, vai se tornando fenômeno, quando tem fundamento. E eu gosto muito quando Kardec usa o bom senso dele para dizer o seguinte: eu não tenho condições de dizer se realmente aconteceu, mas tenho condições de dizer que é possível pelas leis que o Espiritismo revela. Então ele não fala se o fato aconteceu ou não, se ele não tem prova. Mas ele fala, é possível que tenha acontecido por causa disso, 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 disso. Esse bom senso de Kardec eu acho extraordinário. Henri, você quer comentar esse texto aí? Na verdade, eu vou só continuar o que o André estava falando, que é o seguinte, gente, a gente tem que entender uma coisa importantíssima. O mundo material, ele é regido pelas leis da matéria. Então, você tem a física, você tem a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, você tem a ciência, né, a relatividade, você tem a física quântica. Isso são as leis da matéria. Porque no mundo material, a matéria predomina. Então, tudo que tem no mundo material vai tender a se desagregar. Então, até um tempo, depois desagrega. O corpo humano, que é um tipo de fluido derivado do fluido, é um fluido mais denso. Quando acessa a vida, ele vai decompor, desagregar. E tudo que a gente tem aqui em conhecimento do mundo material segue essa lei. O mundo espiritual, que é composto, a matéria do mundo espiritual é o fluido. E quem que vai... As leis do mundo espiritual são regidas por esse elemento. E não é matéria, como matéria do mundo material. Uma matéria muito quintessenciada, que é uma palavra que Kardec usa, os espíritos falam que a gente não tem condição ainda nem de entender. Por que eu estou falando isso? Que a gente vai começar a estudar... Porque não podemos achar que o mundo espiritual é composto de casas, de colônias, ou seja, não é um mundo material, não é um espelho daqui, como a gente já estudou lá naquele artigo da Revista Espírita, que a gente estudou sobre o mobiliário do mundo
o visível, né, Jair? Que tem uma hora que Kardec fala que não existe um duplo etéreo, não existe isso. E Kardec pensava assim. Então, da mesma forma, as curas espirituais, elas vão seguir as curas mediúnicas, vão seguir uma lei, que é a lei dos fluidos. Por isso que é indispensável que a gente estude, e a gente vai fazer isso aqui, os fluidos dentro do espiritismo, porque é através desse entendimento que a gente vai entender o fenômeno mediúnico, que a gente vai entender uma série de fenômenos. É através do estudo dos fluidos. Maravilha, então, pessoal. Vamos encerrando aqui os nossos comentários por hoje. Vamos nos despedir agora dos nossos amigos aí. Continuamos na sexta-feira próxima, ok? André Sobreiro, posso começar por ti? Sem problema, querido. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse estudo vai ser extremamente produtivo. A gente vai enxergar algumas coisas que não estava enxergando, vai rever textos que já viu, vai ver textos que não tinha visto ainda, e com certeza a gente vai dar um passo à frente no entendimento das curas. Obrigado pela companhia, Deja e Henri. Obrigado aos amigos que estiveram no chat. Abraço. Até semana que vem. Henri Neto, homem da Paraíba, a palavra é sua. Agradeço muito a vocês por estarem aqui com a gente, né, estudando. A gente aprende muito com vocês, com o chat, tá? A Dejaí e meu caro amigo André. Estou muito feliz com a sua volta. E agora a gente não deixa você sair mais, não. Um abraço a todos. Deus permita que não. Ok, obrigado, André, Henri. Um grande abraço a cada um. Sempre muito bom, sempre muito agradável estarmos juntos aqui nesses encontros de estudos. E, quando possível, para comer uma pizza também. O Henri é um pouco mais difícil, que está longe, né? Mas eu posso dar um pulo aí qualquer dia desses. Ah, então, por favor. Vai ser uma alegria. E avisa com antecedência para a gente avisar o Fábio, porque ele também está um pouco longe. Sim, a gente vai fazer isso. E só Então, para obrigado. Só para não esquecer, né, Deja? Rio Preto tem aeroporto, pode vir tranquilo. Opa, exatamente. Aeroporto internacional, meu amigo. Se fosse Severino, estava enrolado. Os aviões de João Pessoa são muito bem recebidos aqui. Ótimo, muito bom. Obrigado a todos que estiveram conosco, por suas participações, por seu carinho. Convidamos para quarta-feira, da minha parte, da do André, para quarta-feira, no Livro dos Médiuns, 22 horas, juntamente com o Fábio Fadel. Henri, você quer convidar para que dia? Oi? Convidar? O que você está falando? Qual o programa que você tem? É terça? Não, a gente se encontra na sexta e tem também na quinta, né? Lá no Allan Kardec TV, sobre a Gênesis. A gente está estudando sobre a Gênesis. Então, o seu é na quinta. Eu gosto muito. Eu, Fábio e André, a gente tem uma coisa em comum. Nós adoramos o céu e o inferno. Eu acho que o céu e o inferno não é à toa que esconderam. Não, eu adoro só o céu, o inferno eu não adoro. Não. Não é à toa, viu, André? Eu acho que esse livro foi escondido de propósito, porque o cara, depois que lê o Céu e o Inferno, não aceita mais colônia, não aceita mais livro mediúnico. Então, eu acho um livro fantástico. E a Gênesis também é muito, muito bom mesmo. São excelentes livros. Valeu, moçada. Aquele abraço. Até a próxima. Bom fim de semana a todos.